Nas palavras de Confúcio, ele diz: não são as ervas más que afogam a boa semente, mas sim a negligência do lavrador. E o que estamos colhendo hoje como resultado dessa negligência cultural? É muito fácil de perceber. Na nossa cultura alimentar, podemos ver o impacto direto na saúde das nossas crianças. Elas estão apresentando doenças que antes eram restritas aos adultos, devido à alimentação dela. Temos uma saúde cada vez mais artificial e dependente da indústria farmacêutica, porque o nosso alimento não é o nosso remédio. Priorizamos o estímulo e o sabor do alimento mais do que a nutrição e o bem que ela traz para o corpo. A colheita são mais doenças. No cenário familiar, o divórcio cresceu em mais de 160% na última década, impactando diretamente a unidade familiar, sendo que a família é a cola da sociedade, a base da sociedade que prepara o indivíduo, a criança, para ser um adulto completo, um adulto com inteligência emocional, intelectual, espiritual, social. E se a família não consegue fazer o papel dela, temos mais indivíduos que são um peso para a sociedade, ao invés de serem uma fonte do bem. Nos relacionamentos, vivemos em uma época onde o amor é confundido com estímulo. Existe uma rotatividade cada vez maior entre parceiros, porque uma vez que esse estímulo vira rotina, procura-se outro estímulo e a fila anda, como dizem, levando a eternas decepções amorosas, o que vem com seus efeitos colaterais, vem com sua carga emocional, psicológica, em alguns casos levando o indivíduo até a certos vícios. E o pior é que nem o amor próprio se salva nessa história, porque a busca pelo estímulo e a diversão acaba sendo posta acima até mesmo da integridade e da saúde do indivíduo. E lazer virou a grande prioridade da vida, trazendo consigo uma cultura de imaturidade, impulsividade, inconsequência e imediatismo. E o mais assustador é que quando conversamos a respeito disso, é muito comum ouvir a frase: "Ah, mas isso é normal hoje em dia. Ah, pois é, faz parte." Bem, eu não gosto do novo normal. E eu não acho que precisamos aceitar este novo normal, porque podemos mudá-lo. Hoje em dia, já estamos cansados de ouvir a palavra sustentabilidade. Mas algo que ninguém está levantando ou mencionando é a questão da sustentabilidade cultural. Podemos entregar um planeta inteirinho para as próximas gerações, mas quais serão os valores dessa geração? Quais são as melhores práticas que estamos ensinando para eles? O que eles vão ensinar para os seus netos? Eu acredito que cada ser humano tem direito à livre escolha, mas para existir uma escolha é preciso existir opção. E como pais, como membros da sociedade, será que estamos mostrando outra opção cultural para os nossos filhos, além do que a mídia está falando? Eu acredito que essa opção é a cultura do bem. Mas o que é a cultura do bem? A cultura do bem é uma cultura que promove ações, pensamentos, hábitos e um caráter que seja sustentável, gerando saúde e bem-estar emocional, físico para o indivíduo, para a sociedade onde ele vive. A cultura do bem segue 3 conceitos. A primeira delas sendo a regra de ouro: fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você, mas isso de forma inteligente, fazendo algo que seja bom para o outro e não algo que ele queira. Existe uma grande diferença entre essas duas questões. A segunda delas é a regra da replicabilidade. A cultura do bem pode ser replicada por todos e essas ações continuam sendo sustentáveis por mais que todos a repliquem. E a terceira é a regra do tempo e da replicabilidade. Se todos estiverem aplicando essas ações e se isso for aplicado por um bom tempo, essas ações continuam sendo sustentáveis. Eu sou Gabriela Palumbo, essa foi uma dica Good Culture. E para mais dicas, fique ligado. Nos vemos em breve.